Glória a Jesus. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dia de Santa Ceia, e geralmente as crianças de 2 a 4 anos têm a aula especial para eles, e o restante fica aqui conosco. E hoje a irmã Gabi, do Ministério Infantil, ela pediu para comunicar que as crianças de 8 a 10 anos vão receber aí um material para acompanhar a pregação nesta noite. Esse final de semana é um final de semana tão festivo para nós, tão cheio de atividades, que Deus possa usar todas essas atividades para a honra e glória do nome dEle. E que bom que nós estamos aqui na casa de Deus, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, e agora vamos poder ouvir a sua bendita e maravilhosa palavra. E eu quero só informar os nossos visitantes que nós estamos fazendo uma exposição sequencial do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos procura mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Falar sobre a identidade de Jesus Cristo como o Filho de Deus. E hoje, na sequência, o capítulo 3, versículo 20 até o 35 deste Evangelho. Marcos, capítulo de número 3, versos 20 até 35. Até 35. Graças a Deus. Hoje de manhã tivemos a escola bíblica dominical, um tempo tão especial e tão gostoso na presença de Deus. Também tivemos o batismo ao meio-dia, à tarde o culto da terceira idade, depois uma confraternização, e agora estamos aqui. Mas ontem também muitas atividades, o dia inteiro o Ministério Infantil esteve no retiro com as nossas crianças, também outras atividades na igreja. Estive representando a igreja na UPEM, Ordem dos Pastores de Maringá, os pastores evangélicos de Maringá. Depois à noite numa reunião do presbitério de Maringá também. Depois uma vigília abençoada ontem aqui, dirigida pelo Ministério dos Homens. Muita coisa acontecendo, que Deus possa usar tudo isso para a glória dEle. Amém? Amém, irmãos? Você gosta de sanduíche? Eu gosto. X-tudo, X-bacon. X-bacon não, né, pastor Antônio? X-calabresa. X-calabresa também não. Mas a ideia é que, o que é um sanduíche? A parte superior um pão, a parte inferior outro pão, e no meio um recheio. Uma maionese, uma alface, tomate, depois um hambúrguer, presunto, queijo, talvez uma calabresa, quem sabe depois um bacon, depois quem sabe 1 ou 2 ovos, e para encerrar 2 salsichas ali para encerrar, para segurar o lanche ali. É o X-montanha. Mas o texto que a gente vai examinar esta noite, ele é uma espécie de sanduíche também. Ele começa falando da família de Jesus, e aí entra os escribas e os fariseus como um recheio desse texto literário, e depois volta de novo falando sobre a família de Jesus. E os evangelistas, eles fizeram isso algumas vezes. Vai acontecer mais tarde, de novo, quando Jairo tem a sua filha enferma e vai até Jesus. Então, começa essa história com a parte superior
com a história de Jairo. Depois entra como recheio a história da mulher do fluxo de sangue, e depois com a parte inferior, o pão de baixo ali, de novo é retomada a história da filha de Jairo. Então, dos versículos 20 e 21, nós temos a história da família de Jesus. Depois dos versículos 22 até o versículo 30, nós temos um debate aqui entre os escribas e Jesus. E depois, a parte inferior do pão, nós temos versículos 31 a 35, de novo, retomando a família de Jesus. Então eu queria que você ficasse ligado nesse sanduíche literário, porque Deus vai alimentar a nossa alma nesta noite. Amém? Amém. Quero cumprimentar também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, também pelo YouTube da nossa igreja. Diz assim o texto da palavra de Deus: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então, não podiam comer quem? Quem não podia comer? Jesus e os 12 discípulos. Estavam trabalhando muito. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora começa o recheio do nosso texto. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábola, agora um outro recurso literário, uma parábola que Jesus vai usar aqui. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Parte inferior agora do nosso sanduíche, verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mamãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele, Jesus, lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fala conosco, Senhor, nesta noite, por meio do Teu Espírito Santo,
por meio da pregação da tua palavra. Alimenta o teu povo, Senhor, alimenta as tuas ovelhas. Tem misericórdia deste vermezinho de Jacó que está aqui nesta noite, e apesar de mim, fala com o teu povo, fala comigo mesmo, Senhor, e abençoa o teu rebanho, é o que nós pedimos nesta noite festiva e alegre, em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus, diga amém. Queria conversar com vocês nesta noite, mostrando por meio desse texto, que a fonte de poder e de autoridade de Jesus é o Espírito Santo. A fonte de poder e de autoridade de Jesus é o Espírito Santo, tá bom? Então, esse é o nosso assunto com vocês nesta noite. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber pelo menos duas atitudes de Jesus, duas atitudes de poder e de autoridade de Jesus. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, Ele está no seu ministério, Ele está no seu trabalho. As multidões estão cercando Jesus, as multidões estão ali à procura de Jesus. Eles querem um milagre, eles querem a bênção, eles querem a provisão de Deus por intermédio do Senhor Jesus. E agora, o nosso texto diz que Jesus foi para casa, depois de abençoar uma multidão de pessoas. Jesus pregou do barquinho, anunciou o evangelho do barquinho, e então abençoou todas as pessoas que estavam ali, conforme nós pregamos com a graça de Deus no domingo passado. Agora Jesus vai para casa, e quando Jesus vai para casa, quer dar uma descansada, quer fazer uma boa refeição, e agora então o Senhor Jesus de novo é abraçado, apertado pela multidão, e ele não para comer, não para fazer a refeição, e as pessoas começam a acusá-lo de que ele não está bem, juntamente com os seus discípulos, trabalhando tanto, exercendo o seu ministério de uma forma muito eficaz. Aqui também vale a pena destacar que só o Evangelho de Marcos, ele mostra Jesus numa intensa atividade. Mateus não faz isso, Lucas não faz isso, e também o apóstolo João não faz isso. Isso tem uma razão, uma explicação. Os romanos eram um povo que gostava muito de ação. Os romanos são um povo que gostava muito da agilidade. Então, Marcos apresenta Jesus sempre em ação, sempre em progresso, sempre em desenvolvimento, tá bom? Então por isso, Jesus aqui mais uma vez, Marcos querendo ganhar o coração dos seus ouvintes, tanto da igreja, quanto daqueles que seriam evangelizados por esta palavra, por este livro, por este evangelho. Marcos, ele conhece esse povo e apresenta Jesus dentro desse perfil, dentro dessas características. Vamos ver então, aqui olhando com calma para o texto, embora o nosso tempo já está curto, mas olhando para o texto aqui com calma, e vamos ver duas atitudes de Jesus, de poder e de autoridade do nosso Salvador. Primeira atitude, Jesus vai amarrar, vai derrotar Satanás. Acompanha comigo o verso 22 a seguir. Está com a sua Bíblia aberta, amém? Os escribas, esses escribas são aqueles contratados pelos fariseus que vieram de Jerusalém. O texto diz, os escribas que haviam descido de Jerusalém e agora estavam na região da Galileia, tá bom? Presta atenção nisso. Eles estão vindo lá do sul da Palestina, atravessaram ali o meio da Palestina, do lado direito, do lado leste da Samaria, atravessaram o Rio Jordão, subiram, chegaram na região da Galileia. E você já percebeu que no capítulo 1 e no capítulo 2, esses escribas dos fariseus e os próprios fariseus, que são pessoas com conhecimento
teológico muito alto, essas pessoas estão sondando Jesus e fazendo um teste em Jesus para ver se Jesus realmente era o Messias, se Jesus realmente era o Filho do homem. E Jesus não está passando no teste da tradição dos escribas e dos fariseus. Jesus está sendo reprovado pelos escribas e pelos fariseus. Jesus faz coisas no sábado, como curar pessoas, como permitir que os seus discípulos se alimentem, colham no sábado, e isso não faz parte da tradição dos escribas e dos fariseus. Jesus, ele vai à sinagoga e ele cura no dia de sábado, e isso dentro da teologia dos escribas e dos fariseus não bate, não coaduna, não concorda com essa doutrina, com essa tradição dos escribas e dos fariseus. Agora de novo, vem uma junta teológica, vem um pessoal estudado, vem um pessoal preparado, mais uma vez, com uma conclusão desses testes para entregar para Jesus e para confrontar Jesus. E nesse teste vai ficar claro para nós, conforme nós vamos ler, que tudo que Jesus fazia era no poder de Beelzebul. Então, versículo 22, diziam os escribas dos fariseus: Ele, Jesus, está possesso por Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Beelzebul lembra um deus de Ecrom, que aparece lá em 2 de Reis, capítulo 2, salvo melhor juízo. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 1, versículo 2, diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei esta doença. Então, dentro ali do baalismo, lembrava esse Deus. Mas Beelzebul também quer dizer, no mundo dos cananeus, significa príncipe dos demônios. Seja o que for, acontece que esse Beelzebul é uma referência clara a Satanás. Então, na cabeça dos escribas, dos fariseus, tudo que Jesus estava fazendo, curando as multidões, expulsando os demônios, os espíritos malignos, trazendo o reino de Deus, tudo isso porque não se encaixava na ótica, nas lentes dessa tradição, eles agora estavam rejeitando e dizendo que tudo isso acontecia pelo espírito de Satanás, pelo espírito de Beelzebul. Verso 23, Jesus vai convocar. Então, convocando-os, lhes disse por meio de parábolas. Agora Jesus vai contar uma parábola para refutar essa ideia equivocada, essa ideia errônea, essa teologia errada dos escribas, dos fariseus. E ele vai dizer assim: então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Pergunta de Jesus. Como que Satanás pode expulsar o próprio Satanás? Porque Jesus estava expulsando muitos espíritos malignos. Verso 24. Ele vai usar a figura do reino primeiro e depois da casa. E ele vai dizer: se um reino estiver dividido contra si, tal reino não pode subsistir. Agora a figura da casa no versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. A ideia de Jesus é olhar para um reino, ou olhar para uma casa, ou fazer as duas coisas e mostrar: se o marido não se dá bem com a mulher, essa casa não vai prosperar. Se a mulher não se dá bem
com o seu marido, essa casa não vai prosperar. Se o presidente da República não se dá bem com o STF, esse governo não vai prosperar. Se o presidente da República não se dá bem com os deputados federais, com os senadores, esse governo não vai prosperar, está dividido, não há uma concordância. Quem está entendendo diz amém. Verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Jesus está dizendo para esses escribas dos fariseus: vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Mas desde o dia do meu batismo, quando eu recebi o Espírito Santo que veio em forma de pomba sobre a minha vida, que o Pai me lembrou: tu és o meu Filho amado em quem eu tenho grande alegria. Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho grande prazer. Desde aquele dia, quando eu saí das águas do Jordão, que eu comecei o meu ministério, eu estou subjugando Satanás. Eu não sou aliado do Satanás, eu não sou amigo de Satanás, pelo contrário, eu vim amarrá-lo, eu vim tirar o poder de reino que ele tem em suas mãos. É isso que eu vim fazer. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Ninguém pode entrar no domínio de Satanás para roubar as pessoas que ele escraviza, as pessoas que ele domina. Ninguém pode tomar de Satanás sem antes amarrá-lo. Eu estou aqui, desde o dia que eu comecei o meu ministério, eu estou destruindo as obras de Satanás. Como diz depois, mais tarde, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio então amarrar Satanás. E os escribas dos fariseus não entendiam isso. E quando Jesus está ali, nessa batalha cósmica, espiritual, o que está acontecendo? Jesus está trazendo a vontade de Deus para a sociedade, para a humanidade. Então, se uma pessoa é possessa de espírito maligno, conforme a gente já viu no capítulo 1, conforme a gente já viu no capítulo 2, o Senhor Jesus expulsa aquele espírito maligno e aquela pessoa volta à sanidade. Mais para frente, lá no capítulo 5, a gente vai perceber de novo um homem em Gadara, um endemoniado gadareno, legiões sobre a vida dele. Ninguém conseguia conviver com aquele homem. Para ele viver, ele tinha que viver no cemitério. Mas quando Jesus se encontra com aquele homem, aquela legião, centenas de espíritos malignos caem por terra e aquele homem é liberto, porque Jesus veio para isso, para manifestar o seu poder, para destruir as obras de Satanás e para tirar o poder do reino de Satanás deste mundo. Amém? Então Jesus veio amarrar esse valente. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele diz: está consumado, ele concluiu o plano dele, de vir amarrar Satanás. Satanás agora não reina mais, como reinava antes da vinda de Cristo. Ele ainda está atuante, ele ainda opera, mas agora, quem submeteu-se e amarrou esse Satanás, esse espírito das trevas,
foi o Senhor Jesus Cristo. Tem uma ilustração de John MacArthur, e ele diz assim, que lá na África tem um costume, quando as pessoas morrem, elas só podem ser enterradas depois de 21 dias ou 30 dias. Elas acreditam que aquela pessoa ainda pode ressuscitar. E o corpo fica na sala da casa da pessoa, ele está morto. E talvez, aparentemente, não tem poder de nada, mas com o passar dos dias, aquele corpo ele vai potrificando, e aí aquele cheiro vai exalando, bactérias começam a sair dali, e as pessoas começam a adoecer. Está morto, mas ainda tem influência. Satanás está amarrado, mas ele ainda tem influência. E enquanto Jesus e o Pai e o Espírito Santo não completar a plena obra da redenção, ele ainda estará atuante. Jesus venceu preliminarmente aleluia, segui. Mas ele não reina mais. Ele não reina mais na vida de quem? Na vida daqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Nós temos um outro rei agora, e o nome do nosso rei é Jesus Cristo. Satanás não reina mais na minha casa, quem reina é Jesus Cristo. Satanás não reina na igreja que faz a vontade de Deus, quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Porque João lá em Apocalipse vai falar que tem igreja que é sinagoga de Satanás. Então tem igreja que pode ter o nome de evangélica ou de protestante ou qualquer outra, mas se a vontade de Deus não for estabelecida lá, é sinagoga de Satanás. Mas que bom, irmãos, que temos procurado nos submeter, nos curvar, nos humilharmos e dependermos da palavra de Deus, da orientação de Deus, da luz de Deus, dos princípios eternos da palavra de Deus, porque a igreja que vive assim é uma igreja onde Jesus reina. Jesus reina. Jesus reina. Então, os escribas dos fariseus estão acusando Jesus de ser um blasfemador, porque Jesus está dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, e Ele de fato é, mas isso era uma blasfêmia. Quando Jesus disse no capítulo 2, que nós já estudamos aqui, já pregamos aqui, que Ele tinha poder e autoridade para perdoar pecados, os escribas e os fariseus disseram que Jesus estava blasfemando. Então, na conclusão teológica, na análise da tese dos escribas e dos fariseus, Jesus deveria morrer apedrejado, porque ele era um blasfemo. E aí Jesus então vai mais uma vez mostrar que eles estão errados. Versículo 28, ele diz: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A palavrinha em verdade, no grego tem duas palavrinhas para verdade. Uma é aletheia. Aletheia é aquilo que é verdade hoje, mas que com o passar do tempo pode não ser verdade. Por exemplo, se acreditava numa verdade há muito tempo atrás, que o sol girava em torno da terra. Depois se descobriu que é a terra que gira em torno do sol. Era uma verdade antiga que agora foi substituída por uma nova verdade. Então, isso é aletheia. Mas a palavra aqui no texto, em verdade, é uma outra palavra, é a palavra amém.
E esta palavra amém era uma palavra usada só por pessoas de extrema autoridade, de modo que quando a pessoa decretasse alguma coisa, como um rei, como um imperador, aquela palavra não voltava atrás. Jesus está dizendo: o que eu digo para vocês agora, em verdade, amém, no grego, nunca vai mudar. Será uma verdade eterna, uma verdade absoluta, uma verdade permanente. E ele então vai dizer que muitos dos pecados são perdoados, muitas das blasfêmias são perdoadas, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do seu pecado eterno. Então muitas pessoas querem saber: que pecado é esse contra o Espírito Santo? Que pecado é esse contra o Espírito Santo? Verso 30 vai nos ajudar. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Esse é o pecado. É você atribuir a Jesus Cristo aquilo que Ele faz no poder do Espírito Santo, atribuir estas obras que Jesus faz no poder do Espírito Santo, trazer salvação, trazer libertação, trazer vista ao cego, trazer audição aos surdos, trazer fala àquele que é mudo, todos esses milagres, o paralítico andar, o homem da mão mirrada, a mão dele funcionar novamente, tudo isso não era no poder de Satanás, de Belzebu, era no poder do Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa que não acredita que Jesus fez o que fez no poder do Espírito Santo, e que Jesus era quem Ele era no poder do Espírito Santo, naturalmente, como um raciocínio lógico, jamais receberá o perdão que só Jesus Cristo pode dar. Diante desta verdade, que ninguém aceitará o perdão que Cristo dá, porque não acredita que Cristo é aquele que é enviado pelo Pai e que está agindo pelo Espírito Santo, jamais vai reconhecê-lo como Salvador pessoal da sua vida. Ora, se estas pessoas não reconhecem Jesus e o que Ele faz no poder do Espírito Santo, então estas pessoas jamais poderão receber a salvação e a vida eterna que só Jesus pode dar. E para este pecado não tem solução, porque a única solução que há é o novo nascimento, é o arrependimento, é a pessoa mudar de pensamento, é a pessoa mudar de ótica, mudar de direção, para que ela então venha a ser perdoada e ser aceita na grande família de Deus, que é o próximo passo que a gente vai ver daqui a pouco naquele sermão. Existem muitas teologias: teologia da prosperidade, teologia da libertação, e dentre essas outras tem a teologia liberal. O que a teologia liberal ela faz? A teologia liberal, ela é uma teologia que tenta explicar as coisas de maneira mais científica. E para explicar as coisas de maneira científica, ela precisa tirar o sobrenatural das Escrituras. Ela precisa tirar os milagres da Bíblia, porque a ciência não explica milagres. E nem nós explicamos milagres, nós apenas abrimos nosso coração para Deus e recebemos o milagre de Deus. Amém? E o maior milagre que a gente recebeu, abrindo o nosso coração pela fé, foi o milagre da salvação, o milagre da vida eterna. Mas a teologia liberal, o que ela prega? Os milagres não aconteceram, de modo que
o nascimento virginal de Jesus Cristo nunca existiu. É apenas um mito para que nós nos encontrássemos com o Senhor Jesus. É apenas um mito para dizer que Jesus não foi gerado pelo sêmen humano, porque se assim o fosse, ele seria um pecador como todos nós. Então, se eu não creio no nascimento virginal de Jesus Cristo, ele não pode ser o meu Salvador. Porque como todos nós, ele seria um pecador, e se ele é um pecador, ele não pode morrer na cruz do Calvário, ou se morresse na cruz do Calvário, o sacrifício dele jamais seria aceito por Deus no meu lugar. Mas Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo apareceu para Maria e disse: Maria, você é uma agraciada por Deus, e você vai gerar alguém que vai ser o Salvador do mundo. E Maria diz: como é isso? Como pode isso acontecer? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E é assim que nós cremos. Então todas as pessoas que escutam o Evangelho e que rejeitam o Evangelho, todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, todas as pessoas que leem a palavra de Deus, mas o coração continua fechado, o coração continua incrédulo, o coração continua endurecido, e essas pessoas rejeitam o Evangelho, rejeitam o amor, estas pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E por isso, elas não desfrutarão da vida eterna. Não desfrutarão da salvação que há em Cristo Jesus. Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que ouvem o Evangelho, mas o coração fica endurecido. Então Jesus veio, irmãos, para amarrar Satanás, para destronar Satanás, e agora ele não reina mais em nossas vidas. Essa é a primeira atitude da autoridade, do poder de Jesus, que aparece aqui nesse texto. Segundo lugar, a outra atitude de poder e autoridade de Jesus é que só Jesus pode nos inserir na família espiritual que Ele veio formar. A segunda atitude, então, é essa inserção que Jesus faz de pessoas na família espiritual dEle. Então, no texto nós temos duas famílias. Nós temos uma família biológica, que é a família de Jesus, e temos uma outra família, que é a família espiritual, que é a família que faz a vontade de Jesus. E essa primeira família de Jesus que aparece no texto, a família biológica, também não acreditava em Jesus como Filho de Deus. Também não acreditava em Jesus como Messias. Se você quiser ler, podemos ler agora, Evangelho de João, capítulo 7, será que é o 7? Versículo 5, vamos dar uma olhadinha? João é o evangelho suplementar, complementar. Ele traz informações que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não trouxeram para nós. Então, em João, capítulo 7, verso 5, o evangelista traz essa informação, que muitas pessoas, os escribas e os fariseus, não acreditavam em Jesus, e inclusive os seus irmãos. Versículo 5, quer dar uma olhadinha no versículo 5? Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. José possivelmente já morreu aqui, José não aparece mais na história
de Marcos, capítulo 3, que nós estamos lendo, também não aparece aqui no Evangelho de João, possivelmente já morreu, mas Maria está ali, e também os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus, e essa família de Jesus não acreditava em Jesus. Vamos para o versículo de número 31. Lembra que tem a parte de cima do pão, do sanduíche, que está lá no versículo 20. Vamos ler o versículo 20, então. Ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Essa informação agora vai chegar à família de Jesus. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os irmãos de Jesus olhavam para Jesus, Jesus não é normal. Jesus não é normal. Tem alguma coisa diferente com ele. E o coração fechava. E a família de Jesus vem para literalmente prender Jesus. Vamos prender Jesus, vamos colocar Jesus num quarto. Vamos tentar ajudar Jesus. Nem a família de Jesus entende Jesus nesse momento do ministério. E a gente sabe, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que só depois da ressurreição de Jesus, que os irmãos e as irmãs de Jesus se convertem. Só depois. E um deles se torna um pastorzão, que vai ser o Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Isto posto, vamos para o verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente assentada ao redor dele, lhe disseram, olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Eu creio que Marcos propositalmente colocou aqui esta expressão, eles estão lá fora. A família biológica de Jesus estava fora da família espiritual de Jesus. E quem é que biologicamente pode fazer parte da família espiritual de Jesus? Verso 33, então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, então ele olhou para todo mundo ao redor, ao redor, olhou nos olhos de cada um deles. Que slide bonito, hein, Natan? Gostei, hein? Muito bom, hein? Quem que fez? Foi eu mesmo? Esqueci que foi eu. Tá bom. Então, Jesus olha ao redor de todo mundo, nos olhos, e ele diz assim, eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qual que é a vontade de Deus? Que você creia que Jesus, no poder do Espírito Santo, Ele veio a esta terra, Ele viveu uma vida perfeita, e ofereceu essa vida perfeita a Deus, para pagar os seus e os meus pecados, para pagar as nossas dívidas, que nós temos para com Deus. Nós não devemos nada para o diabo, nós não pecamos contra o diabo, porque o diabo é plenamente pecador, é plenamente mau. Nós pecamos contra Deus, e nós precisamos dar conta das nossas vidas a Deus, e Jesus Cristo veio pagar a nossa dívida para com Deus. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia do Evangelho. Marcos, capítulo de número 14, versículo 35 e 36, Jesus está soando no Getsêmani gotas de sangue,
Senhor, ele ora, se possível passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus era que Jesus morresse no meu lugar e no seu lugar, para que nós desfrutássemos da vida eterna. Quando nós cremos nesta mensagem, quando o Espírito Santo mesmo nos convence desta verdade, nós nos rendemos a Jesus, nós nos entregamos a Jesus, e agora nós não somos mais dirigidos, dominados, governados por Satanás, e aí Jesus passa a ser o nosso rei, ele mora no nosso coração, e quando ele mora no nosso coração, nós nos curvamos diante dele, e conhecemos a vontade dele lendo a Bíblia, participando dos cultos, fazendo o nosso devocional, orando, ouvindo Deus e seguindo a nossa jornada espiritual até o dia em que ele virá, arrebatará a sua igreja, ou até o dia que ele nos chamará para nós estarmos para sempre com ele no novo céu e na nova terra. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho. E quem não recebe essa mensagem do Evangelho está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Você já é membro da família espiritual de Jesus? Você que está hoje aqui, já fez esse compromisso, essa aliança de se entregar ao Senhor Jesus, de ser participante da família de Jesus? Você já está fazendo essa vontade de Jesus, essa vontade de Deus, diz o texto aqui, qualquer que fizer a vontade de Deus. Você pode depois ver, neste mesmo evangelho, quando Jesus começou a pregar, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele começou a pregar o reino de Deus, para que as pessoas se arrependessem e crescem no evangelho. Depois no versículo 38, a mesma ênfase. Oh, meus irmãos, que nesta noite o Espírito Santo possa convencer pessoas aqui dessa necessidade de reconhecer os pecados e de se curvar diante de Jesus, para que assim você seja aceito e adotado na família espiritual de Jesus Cristo. Aleluia. Só Jesus tem poder e autoridade do Espírito Santo para nos fazer participantes da família de Jesus.